Marcos capítulo 6, versículo 30, quem encontrou, diga amém. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, diga aqui comigo o versículo 33b, passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já é avançada a hora, despede-os para que possam passar pelos campos ao redor e pelas aldeias, e comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Diga: 200 denários de pão. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. Por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Diga glória a Deus. Os fatos que se antecipam a esta extraordinária manifestação de graça de Deus é Jesus reunindo os seus discípulos, os 70 então na época, os 12 também, e os enviando para curar os enfermos, expulsar os demônios, abençoar as pessoas e pregar o evangelho do reino e preparar a sua chegada em determinadas aldeias. Evento este que causou um cansaço muito grande na vida dos discípulos ou dos apóstolos então até o momento. No meio desta caminhada de início do ministério de Jesus, de fazer o bem a toda uma nação que estava longe da presença de Deus, alienada da presença de Deus totalmente, apenas cumprindo o ritual religioso, dentro de um prédio que se chamava de templo, com os sacrifícios, onde a presença de Deus já não se manifestava há centenas de anos, apenas o ritual, o costume, o hábito. Deus levanta João Batista, que começa a falar contra as coisas erradas que as autoridades espirituais e políticas de Jerusalém faziam. No deserto ele pregava e estava ali para preparar o povo para sair do ambiente da cidade e do templo, porque eles deixaram de ir ao templo para vir ao deserto, para ouvir João. Até os escribas, até muitos sacerdotes vinham ouvir João, fariseus, homens da lei, e alguns, diz a Bíblia, foram batizados por ele. E quando Jesus vem, ele era o precursor, apresentava Jesus, anunciava Jesus e autorizava Jesus ao ministério, porque João Batista era de linhagem sacerdotal, e ele tinha por direito
o sacerdócio, abriu mão da roupa, da comida, do templo, para vestir roupa de camelo, para comer mel e gafanhoto, e para no deserto pregar, e com essa autoridade é que ele autorizou Jesus a começar o ministério, e passou o bastão para Jesus, e Jesus começou o ministério. Esse homem tão importante na vida de Jesus, como é o seu pastor, o seu pai na fé, alguém que lhe ganhou para Cristo dessa forma, tão importante era João para Jesus, que ele disse que nascido de mulher não tinha outro igual a ele. Ele foi o precursor, ele foi o homem que introduziu Jesus, que anunciou Jesus, que revelou Jesus às pessoas. Eles eram primos e eram amigos com certeza. João, por circunstância, morre, decapitado, a pedido da filha da segunda mulher do rei. Todos vocês conhecem a história. Jesus não teve tempo de luto, não teve nem tempo de ir ao velório, muito menos de ir ao enterro do seu amigo, daquele que o introduziu no ministério, daquele que ele tão bem falou e tanto respeitava. Não teve tempo. A correria era grande, o tempo era pequeno. Ele tinha 3 anos para preparar 12 homens para inaugurar uma igreja e o segundo testamento, que nós chamamos de segundo testamento. Estava aqui Jesus, João tinha morrido, ele foi avisado, os discípulos de enterrar o corpo, avisaram Jesus. Os discípulos estavam no campo trabalhando, campo missionário, nas aldeias. Eles voltam, eles retornam, e eles então chegam para Jesus cansados. Jesus disse: vocês precisam se retirar, vocês precisam sair para um lugar, e só tem um caminho aqui, tem que ser um lugar deserto. Eles entraram num barco e foram para um lugar deserto para descansar, porque eles não tinham tempo nem de comer, a Bíblia diz. Era muita gente. Amados, para você entender o cenário, você precisa compreender a graça desse Deus que está em Jesus, ou que é o próprio. Quando eu falo de Jesus, estou falando do corpo humano que ele recebeu, e do Espírito Santo que ele recebeu, e dele próprio dentro desse corpo. Não se tinha o que temos hoje. Às vezes é difícil para nós compreender a graça de Deus hoje, porque nós temos muitas facilidades. Nós vivemos numa geração que nem o faraó do Egito vivia pior do que qualquer operário de qualquer empresa, por menor que seja hoje. Eu estive visitando um pouco da história na Europa, e eu vi o privilégio de vivermos na geração que nós vivemos, porque os reis morriam banguela, com 30 anos já não tinham mais dente, e não tinha anestesia, não tinha dentista, não tinha como você tratá-los, era arrancá-los, ou doía, tinha que arrancar. Você imagina, não tinha médico, não tinha medicina, não tinha nadador quando você está com dor, não tinha Benegripe quando estava com gripe. Alguém está me ouvindo? Não estou fazendo propaganda de nada, pode ser qualquer outro remédio, por favor, não é merchandising isso aqui. Isso nós estamos falando agora, de alguns séculos atrás. Este povo era um povo sofrido, não se tinha como guardar alimento como se guarda hoje, não tinha como produzir como se produz hoje. Quando a Bíblia fala de fome, em alguns períodos da história era fome mesmo, era miséria mesmo. Ter uma roupa que era algo muito diferenciado, existia uma distância muito grande entre aqueles que eram chamados de nobre. Não tinha classe média, tinha pobre, que servia meia dúzia de nobreza. Deus não projetou isso aqui, eu não vou entrar em mérito. Eu estou falando das pessoas, do desespero, da fome, da necessidade. Alguém está me ouvindo? A graça desse Jesus. Irmão, Jesus leva os discípulos para descansar. Eles foram para Betsaida, para um lugar perto da cidade, deserto. E é claro que alguém falou, nós estamos indo para lá, e alguém falou e todo mundo ficou sabendo. Porque todo mundo ficava xeretando onde é que estavam os discípulos, onde é que estava Jesus.
E um dos discípulos falando para mais um, fala para todo mundo, é que nem fofoca hoje em dia. Quando eles souberam para onde ele estava indo, eles foram de barco. E eles foram a pé. E eles chegaram antes. Eles correram para lá e chegaram antes. E ao chegar antes, aguardavam com ansiedade. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que ele viu a multidão. E se tem notícia que eram mais ou menos 10.000 pessoas. Irmão, 10.000 pessoas. A gente, quando fez os eventos aqui na Expoville, a gente vê aquela multidão. O maior evento que nós fizemos foi de 6.500 pessoas. Tem mais 3.500 para dar 10.000 pessoas. 10.000 pessoas esperando ele. E a Bíblia diz que ele compadeceu-se dessas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Eles encontraram alguém que amava, não cobrava. Eles encontraram alguém que dava, não tirava. Eles encontraram alguém que falava a verdade, não apenas aquilo que era religioso. Eles encontraram alguém extraordinário. Eu e você, se tivesse vivendo essa época, estaríamos no meio da multidão, com certeza, independente da classe social que nós fôssemos. Porque a Bíblia diz que até o rei Herodes, que matou João Batista, disseram para ele: João ressuscitou. Ele queria conhecer Jesus. Ele procurou conhecer Jesus, só que ele era um homem público e odiado. No meio da multidão não dava para estar. E ele não ia se expor, dar a cara para bater por causa de Roma. Ficou por isso mesmo, como muita gente hoje, que vê o que Deus anda fazendo, mas não tem condições de descer do seu pedestal de orgulho, de vaidade, para buscar essa graça maravilhosa que é oferecida a todos. Alguém está aí, não? Ele compadeceu-se delas. Compadecendo-se dela, o que ele fez? A Bíblia diz, que você leu comigo, passou a ensiná-las. Eu sei que o texto fala de algo maravilhoso, que é a multiplicação do pão e peixe, que é matar a fome de pessoas famintas. Mas Jesus não tinha prometido pão e peixe para eles. Aliás, Jesus não tinha prometido nada. Se você for ler os 4 evangelhos trazem 4 pontos de vista sobre este assunto, sobre este conhecimento, sobre essa história. Você vai perceber que eles estavam ali por causa dos milagres, mais do que natural, mas com certeza não eram todos que estavam doentes precisando de um milagre. Eles estavam ali, quem precisava e quem queria ver, mas eles sentaram para ouvir. Quando Jesus se compadeceu delas, a Bíblia diz que ele passou a ensiná-las. Porque a coisa mais preciosa que você recebe numa reunião como esta, numa reunião de grupo de crescimento, ou em qualquer evento que um ministério pode promover, é o conhecimento que vai mudar o teu futuro, vai mudar o teu destino. Às vezes as pessoas, elas correm tanto atrás do milagre, e eu correria atrás se fosse você. Mas às vezes elas não tiram um tempo para crescer e para aprender, e às vezes nem valorizam isto. Esta multidão parou para ouvir, e porque ela parou para ouvir, Jesus as ensinou sobre o reino de Deus. E por que elas ouviram? Porque era sobre o reino, irmão. Não era sobre religião. Não era sobre o que é certo, o que é errado. É sobre o que Deus tem de bom para fazer e te dar. Porque o reino não fala de uma religião. Religião é invenção humana. O reino fala de um governo justo, fiel, verdadeiro, de amor, que quer o melhor para a sua vida. Este é o reino. O reino fala de um Deus que te ama, que te entende, que te compreende e quer te ajudar, e quer você curado, e quer você abençoado. O reino fala de um Deus que compreende quando você falha, que te levanta. Por isso que a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. O homem pode cair 7 vezes, o Senhor o levantará. O reino fala de um Deus que compreende suas fraquezas, que compreende as suas falhas, que compreende que você é ser humano, compreende a tua vida, conhece você desde o nascimento, sabe
o que vai na sua alma e o porquê você tem determinadas sequelas de vida, mas te ama e quer te abençoar. Esse é o reino. Toda imposição e toda tortura e toda cobrança de forma agressiva, impositiva, separatista, é religião. Porque o reino, Jesus disse: venha os cansados, venha os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós estamos poluídos da religião. Eu cresci na religião, você cresceu na religião, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela evangélica, seja ela a religião que for, nós crescemos em religião. Todos nós estamos poluídos com religião. Religião não tem o amor que Deus tem. Nós estávamos falando no rádio esses dias, nós falamos na quarta-feira, alguém já nos ouviu? Alguém já nos ouviu no rádio quarta-feira, nós falamos? E essa quarta-feira em especial nós estávamos falando sobre as pessoas que mudam de denominação. E Deus sempre me dá uma compreensão sobre essas coisas. Eu estava falando sobre o fato de que tem igreja que faz um tipo de aliança que a pessoa não pode mais sair. Se sair está debaixo de maldição. Alguém já ouviu sobre isso? Levanta a mão, não tenha vergonha, já ouviu não? Se saiu está debaixo de maldição, não pode mais sair agora você é obrigado. Aonde que reina obrigado, irmão? Quem quiser não é obrigado, é quem quiser mesmo. Mas existe isso. Quando não existe isso, existe o fato de ninguém fica feliz quando alguém muda de denominação. Nem nós ficamos felizes. Quantas pessoas já nos deixaram aqui que a gente ficou triste, machucado, ferido, mas não passa disso. E nunca vai passar. A religião, ela faz isso. E eu estava falando, o que é a religião? A religião é assim. Quando uma pessoa sai e vai para outra denominação, Deus vai te pegar, Deus vai tratar, Deus vai pesar a mão, Deus isso. Bom, a pessoa está numa comunhão com Deus, que está dizendo tudo que Deus vai fazer aqui, pelo amor de Deus. Aí eu falei uma coisa que foi muito forte para mim, gravou muito em mim mesmo. Que às vezes sai uma coisa de mim que não é de mim mesmo, né? Eu disse, irmão, quando alguém vai para outra denominação, o pessoal desce a lenha, fala que Deus vai isso, vai aquilo. E quando a pessoa vai para o mundo, alguém não fala nada disso não? A pessoa se desvia, vai para o mundo, Deus vai castigar, Deus. Aí não castiga, só castiga quando muda de placa. Quer dizer, quando muda de placa é pecado, quando vai para o mundo não é? E quantos desviados que nós temos hoje aqui em Joinville? Segundo as estatísticas, cada um que está aqui dentro tem um lá fora, ou até dois. No mínimo 100% está lá fora, ou 200% está lá fora. Um aqui e dois desviados. Por causa da religião. Mas a Bíblia diz que Jesus compadeceu-se deles, porque há ovelhas que não têm pastor. Você sabe o que é ovelha que não tem pastor, irmão? Não sabe para onde vai, não sabe por que está. Uma ovelha é um bichinho que precisa do pastor. Então quando a Bíblia fala de ovelha e pastor, ele está falando um paralelo. Não é que hoje tem ovelha e pastor, não é que você é ovelha ou seu pastor, ele está falando de um paralelo. Ele falava a linguagem que o povo entendia. O povo criava ovelhas lá e cria até hoje. Então eles entendiam que a ovelha, ela tem que ter alguém para seguir. Se ela não tiver alguém para seguir, ela anda em caminhos errados, ela corre risco de vida, ela corre risco de morte, ela não tem onde se alimentar, ela não sabe buscar o seu alimento, ela não sabe buscar a sua água, ela fica vulnerável ao lobo, ao leão, ela fica vulnerável aos animais que matam, ela fica vulnerável a tudo. É um bichinho que precisa de ter o seu pastor. Ele está falando, essas pessoas não sabem. A comparação que Jesus faz demonstra o seu coração de amor, como quem diz, como eu queria ser pastor dessas pessoas, para elas entenderem que elas têm alimento, que elas têm cuidado, que elas têm aprisco, que elas têm água, e que nenhuma vai ficar doente sem que eu cuide para que seja curada. Alguém está aí, irmão? Compadeceu-se delas. Meu Deus. E a sua compaixão trouxe conhecimento. A melhor coisa que Deus pode fazer por você não é uma cura, embora ela seja tão importante quanto.
A melhor coisa que Deus pode fazer por você não é uma prosperidade, embora seja tão importante quanto. Eu creio em tudo isso. A melhor coisa que Deus pode fazer por nós, por mim, por você, não é nos colocar em determinadas posições, não é acertarmos determinadas coisas, é mudar a nossa mente quanto ao relacionamento que temos que ter com Ele. É entendermos que Ele nos ama. A melhor coisa que Deus pode fazer para nós é mostrar o reino de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. Porque quando você entender o reino, você vai entender quem é. Você é filho, e quando você aceitar e entender que é filho, você vai poder se relacionar com um pai, e quando você entender e se relacionar com um pai, todas as demais coisas serão acrescentadas. E é você que vai pedir, você não vai mais depender que alguém coloque ou ore como dependência, embora nós devemos pedir oração, embora tenhamos que receber ministração, eu e você, isso é mais do que natural, mas não por dependência, mas por estarmos juntos, por estarmos no corpo, por causa de uns aos outros, que a Bíblia nos ensina. Alguém está me ouvindo, irmão? E Jesus os ensina, e eles recebem o ensino, e ao receber o ensino, o tempo passa, e o tempo passando, as circunstâncias mudam, e as circunstâncias mudando, a preocupação vem. E os discípulos se anteciparam a Jesus e chegaram para ele: Senhor, a multidão está aí, eles já te ouviram, há horas de culto aqui, já aprenderam, o Senhor já curou aqueles que precisavam, mas o Senhor tem que mandar eles embora, porque se eles não forem embora, eles vão passar fome. Tem crianças, tem mulheres, tem uma caminhada de volta, estão o dia inteiro sem comer, porque eles vieram de um lado para o outro, nós viemos de barco, eles estavam aqui. Irmãos, pensa num povo carente, pensa num povo pobre, porque se tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos, por que todo mundo não tinha um lanche? Não é porque eles não lembraram de trazer, irmãos. Olha aqui para mim, querido. Não é porque eles não lembraram de trazer, é porque eles não tinham. Porque se um menino se precaveu, e esse menino com certeza era de uma família mais abastada, de 5 pães e 2 peixes, todos poderiam trazer, mas eles não tinham mesmo. E quando os discípulos vieram com a excelente ideia de mandar a multidão embora, Jesus olhou para eles: dá-lhes vós de comer. Digo, o quê? Nós não temos pão, nós não temos onde comprar aqui por perto. Se a gente sair para comprar, nós vamos gastar 200 denários, 200 para cada um receber um pedacinho. E a Bíblia diz que eles comeram, se fartaram e sobrou. Então eles não comeram um pedacinho, então eles gastaram o salário de 1 ano de trabalho de uma pessoa para alimentar numa única tarde aquela multidão que estava lá. Jesus, quando faz, ele faz para arrebentar com a boca do balão. 200 denários, meu irmão, nós fazemos conta, nós somos humanos que fazemos conta, porque nós não cremos e não conhecemos como deveríamos crer e conhecer. Alguém está aí, não? Esses homens vieram de um contexto de milagre. Eles estavam voltando de operar milagres. Agora eles não estavam crendo do que Deus poderia fazer. Porque por mais que a gente caminhe em milagre, às vezes a gente não crê do que Deus pode fazer. Eles vieram, foram enviados 12, expulsaram o demônio, ressuscitaram mortos, curaram leprosos, curaram doentes. A Bíblia fala de tudo isto. Eles fizeram. Jesus deu autoridade, os demônios caíram, os demônios caíam. Eles fizeram tudo isso. Alguém está me ouvindo ou não? Agora imagina comigo, meu irmão. Pensa comigo. Eles estavam numa atmosfera de milagre e simplesmente eles viram apenas dinheiro. Nós não vamos gastar 200 denários
Agora pensa comigo, irmão. 200 denários. Não alimentava a multidão. Onde comprar? Não tinha. A pergunta deles não deveria ser: Senhor, não tenho de comprar. A pergunta dele devia ser: Senhor, como tu vais fazer para suprir a necessidade? As nossas perguntas definem a nossa fé. Você está aí, não? As nossas perguntas definem a nossa fé. Porque nós perguntamos do ponto de vista humano como é que vamos resolver os problemas, ao invés de perguntarmos do ponto de vista divino como é que vamos resolver os problemas. Não é humano. Jesus disse: dai-lhes voz de comer. Quem era o dono? Quem era o patrão ali, irmão? Quem era o chefe? Quem era o Senhor? Quem é que supria aqueles discípulos? Jesus. Jesus sustentava os 12, sustentava a família dos 12, sustentava a sua própria família, Maria e seus irmãos mais novos. Ele fazia tudo isto. É como se eu dissesse aqui para o Tony, pastor Tiago: nós vamos comprar determinada máquina, comprem a máquina. Eles vão olhar para mim e dizer: está liberada a verba? O senhor libera a verba? O senhor libera o recurso? Porque eles sabem que existe um líder que tem a responsabilidade. Quando Jesus disse para eles: dai-lhes voz de comer, pois se eles comiam do que Jesus dava, ele está dizendo: dai-lhes voz de comer. A resposta não deveria ser: não temos dinheiro, não temos isso, não temos aquilo. Mas as suas perguntas denotam a sua fé e a sua compreensão do que Deus faz. Porque muitas vezes nós andamos com Jesus, mas ainda não podemos entender o que Ele é capaz de fazer quando Ele nos fala algo. Eles vieram de milagres e não perguntaram: Senhor, o Senhor está mandando? O Senhor poderia nos dizer como vamos fazer? E não dizer para Ele: nós não temos o dinheiro e como é que vamos comprar? Se você perguntar para Deus aquilo que Ele tem colocado no teu coração, eu não estou falando de comida, nem de negócio, nem de financeiro, estou falando de tudo. Se você perguntar para o Senhor sobre o filho que não muda, sobre o cônjuge que não está mudando, se você perguntar para o Senhor sobre a situação que você está vivendo no teu negócio, no teu trabalho, desempregado, se você perguntar, e não dizer o que você quer que Ele faça, e não dizer: o Senhor faça o que eu quero, mas se você perguntar e você tiver a paciência de ouvir. Por que a paciência, pastor? Porque esse povo precisou ter fé também aqui. Se você observar o texto, e eu não estou lendo nenhum deles, embora todos estejam aqui. Se você observar o texto, a Bíblia diz que Jesus mandou eles sentarem de 50 em grupos de 50. Porque já era notório que grupo funciona. Vocês demoraram muito. Para Deus operar tem que organizar em grupo. E diga-se de passagem, é grupo de crescimento, porque cresceu o pão e o peixe ali naquele lugar. Mas tudo bem, isso é revelação para outro dia. Agora presta atenção comigo. Simples. Eles tiveram que se organizar. Irmão, você já organizou gente com fome? Mano, nós estamos falando de 5.000 pessoas. Nós sabemos o que é organizar 5.000, 10.000 pessoas. E mandar todo mundo ficar sentado no final do dia, que é para estar indo embora. Sabe aquela coisa, quando acaba agora o culto das 6:30, a gente correndo, é fila de carro, um entrando, outro saindo. Nesse povinho pequeno que nós temos aqui. Pequeno não é pejorativo em relação a este. E as pessoas querem ir, e eles estavam ali, o dia declinando, o sol descendo, todo mundo olhando. E o pessoal diz: senta, pessoal. Tem gente que não espera acabar o culto. Quando eu digo: o grande amor de Deus, já está ligando o carro? Está ouvindo no rádio: o grande amor de Deus. Não estou ouvindo. Imagina com fome, a pé, querendo ir embora.
Então eles tiveram que demonstrar fé. Eles tiveram que demonstrar obediência, um pouquinho dela pelo menos. Eles tiveram que demonstrar paciência. Eles tiveram que demonstrar a fé, que é confiança. Eles tiveram que demonstrar. Deus pode se mover em tudo que você precisa. Demonstra um pouquinho de confiança, demonstra um pouquinho de paciência, e toda a direção que Ele te dá, obedeça. A vontade da gente quando tudo está assim, no extremo, é realmente ir e matar a fome da gente. Alguém está me entendendo? Você está me entendendo lá atrás, irmão? Está me entendendo lá? A vontade da gente é sair, é agir, é fazer. Mas se você perguntar para Deus, Ele te der uma direção de senta. Você vai sentar, eu estou com fome, eu quero ir embora, eu preciso disso, preciso daquilo. Senta, espera um pouquinho. O salmista no 40 diz: eu esperei com paciência. Esperar já é difícil, com paciência é muito mais longo. E Ele se inclinou para mim. Muitos de nós perdem o que Deus tem de melhor para nós, por não ter um pouquinho de paciência. Muitos perdem o casamento, muitos perdem filhos, muitos perdem negócio, por um pouquinho de paciência, porque a gente quer agir, porque a gente está na esfera dos discípulos, não tem onde comprar, não tem dinheiro, é muito difícil. Ao invés de nós perguntar: Senhor, Tu és o Senhor, o Senhor mandou eu fazer, como é que eu faço? Que eles não perguntaram, mas o amor de Deus é tão grande sobre vocês, sobre nós, que Jesus perguntou. Então, já que eles não perguntaram, Jesus perguntou: vocês têm pão aí? Oh, temos 5 pães, temos 2 peixinhos, mas o que é isso? Ainda vieram com uma reclamação que isso não dava para nada. Realmente não dava. Me lembro da viúva: o que tu tem em casa? Tem um pouquinho de azeite, não dá para nada, não dá para nada. Irmãos, se é para Deus fazer o milagre, deixa Ele fazer o milagre. Se é para Deus agir na sua vida, deixa Ele agir na sua vida. Se é para agir na sua casa, no seu filho, deixa Ele fazer. Se é para agir no seu casamento, deixa Ele fazer. Ouve Ele, pergunte para Ele. Isso aqui está no meu coração e eu queria colocar aqui, é muito importante. A importância que diz que quando Jesus chegou lá, a multidão já estava lá. Abre a sua Bíblia aí comigo. Marcos 6:33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Alguém está aí, não? Por que eu estou trazendo isso aqui para encerrar? Porque você precisa compreender o tempo de Deus. Chegaram antes, não depois. Eu sei que nós temos às vezes dificuldade de cumprir o nosso horário. Uma vez ou outra eu chego atrasado, você chega atrasado. Uma vez ou outra nós podemos chegar atrasado. Mas todo domingo eu estou dando uma ideia de que eu não estou crendo no que Deus vai fazer. Todo domingo eu estou dando uma ideia de que eu não estou me importando, que parece um domingo igual aos outros. Alguém está me entendendo? Quando eu creio, quando eu tenho fome, quando eu sei que Deus vai se mover, eu chego antes. A chegada antes dessas pessoas é a verdade de que quando você tem fome de Deus, você chega antes. Quando você crê que algo vai acontecer, você se antecipa, você está lá. Só isso que eu queria deixar no teu coração. Porque às vezes as pessoas vêm para a reunião, parece que é obrigação e não motivação. Essas pessoas não eram obrigadas a estar ali. Quando você não é obrigado, você chega antes.